Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês, amém? Um dia recalcado, sacudido, transbordante da glória de Deus, aleluia! Toda honra e glória ao Senhor Jesus. Estou muito feliz de estar aqui com todos vocês, mais uma madrugada. Que madrugada tremenda, de muita batalha, mas deu tudo certo no nome de Jesus, aleluia! Sejam todos bem-vindos, nós estamos cada dia mais próximos da nossa conferência. Uau, glória a Deus, obrigada pastora Nani. Aleluia, sejam todos bem-vindos no nome poderoso de Jesus. Gente, como que tá a expectativa de vocês para a nossa conferência? Eu estou muito animada, com muita expectativa, ansiosa, já acelerada, ó. Já tô no Shaba aqui. Aleluia, glória a Deus. Ela já tá queimando na presença todo dia. Glória a Jesus, amém? Muita guerra espiritual nos últimos dias, isso é normal, mas também muita vitória, muita bênção. Amém, pastora Fran. Pastora Kátia, pensando em você esse final de semana passado. Um beijo, minha querida. Saudade, logo nós vamos estar juntos. Pastora Kátia é uma bênção, profeta genuína do Senhor. Verônica, nós vamos se ver. Gente, a saudade de ver todos vocês, estar com todos vocês é muito grande, amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu falo pra você, eu já tô no óleo, tô pingando óleo. Tô pingando óleo. Tem muita unção contida. Tá assim um avivamento sobrenatural. Aleluia, glória a Deus. Saudades, pastora amada. Eu amo a sua vida demais. Aonde eu passo e encontro a árvore dos 12 frutos, eu falo, apóstolo, olha aqui a árvore da pastora Kátia dos 12 frutos. E eu dou risada. Ei, gente, pensa numa mulher, gente boa essa pastora Kátia. Foi ontem eu fui num viveiro de planta, buscar uns vasinhos para umas plantas aqui, aí chegando lá tinha a árvore dos 12 frutos, né? Porque aonde eu vejo aquilo lá, eu falo, falei, amor, aqui a árvore dos 12 frutos, o apóstolo também. Glória a Jesus, sejam todos bem-vindos, amém? No nome do Senhor Jesus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Gente, as nossas inscrições, tá, para o online já estão abertas e hoje o apóstolo vai abrir, eu não sei que horas que vai abrir, isso aí é com a minha equipe, tem coisa que quem lida é eles, eu não lido com nada disso. Então, eu sei que hoje vai abrir 100 vagas para o presencial para quem pediu, né? Falou assim, ó, nosso cartão só vira depois de tal dia e nós fechamos as inscrições, foi domingo, né? Então, muita gente pediu que nessa semana o cartão virava e essas pessoas queriam adquirir o ingresso, né? Gente, lá na Estância, para quem não conhece, é o ingresso mais a hospedagem, mais a alimentação, né? Glória a Deus. E se eu não estou enganada, tem o ingresso sem a hospedagem também, né? Se eu não estiver enganada, né? Então, se você quiser, tem a oportunidade de você estar presencial. E se eu fosse você, isso está queimando no seu coração, vá presencialmente, que é muito sobrenatural o que você vai viver nesses 4 dias. Por que 4 dias? Porque nós começamos, tá? Eu começo a ministrar na quinta-feira de noite, é a minha primeira ministração. E eu vou falar uma coisa para você. Eu não sei o que vai acontecer, porque eu questionei Deus sobre a primeira ministração. Falei, Deus, mas isso aqui tinha que ser a última. E o Senhor falou, não, é a primeira. Então algo vai acontecer de forma sobrenatural ali na primeira ministração, já no primeiro dia. Então aumenta a expectativa do seu coração. Você vai sair pingando óleo. Eu só vou definir para vocês uma coisa. Tem muito óleo. Tem muito derramar de Deus. Em cada ministração você vai ter uma experiência única e particular com Deus, tá? Então se prepare, porque vai ser tremendo. O que você não pode esquecer? De levar uma mantinha, tá? Levar uma mantinha
dessas para você cobrir, né? Pode ser uma mantinha, né? Para você forrar, para você sentar ali no gramado, porque a nossa conferência ela acontece de dia e ela acontece de noite. De noite tem a oração da madrugada que começa ali por volta das 2h40, 2h30, o pessoal já está descendo para lá, tem fogueira, um espaço profético maravilhoso. As meninas da organização estão, meu Deus do céu, a pastora Edisângela disse que está ficando a coisa mais linda. Ela falou, vai ficar lindo. Vai ter, parece que tochas de fogo. Ai, eu não posso dar spoiler, gente, tá? E aí você leva a mantinha, leva uma blusinha térmica assim de frio para você usar com uma jaqueta, uma calça térmica, porque eu não sei o que nível de frio você tem, porque às vezes você é de uma região norte e aí você vem pro frio de São Paulo, para você vai ser muito frio, mas para quem é daqui já tá acostumado, tá? Você vai levar sua ceia também, porque, gente, é muita gente. Se todo mundo que tá inscrito na conferência descer para a oração da madrugada, é muita gente. Talvez não dá o espaço ali, tá? Mas eu sei que não é todo mundo que acorda, tá? Mas é uns 70%, glória a Jesus. E aí você vai levar a sua ceia para os 3 dias e leva do seu coleguinha também, porque lá, o que acontece? Muita gente leva a caixa e dá pro coleguinha, mas não entra nesse lugar de zona de conforto, leve a sua, tá? Leve a sua, no nome de Jesus. A gente usa ceia assim que vem de copinho, você compra no Mercado Livre, aí ele vem com a tampinha aqui, ó. Ele vem com a tampinha aqui e vem com um pãozinho assim, ó, tá vendo? A gente usa toda a madrugada. E aí você leva o seu, leva do amiguinho, leva do coleguinha, pra você compartilhar com o seu irmão, pra você ser bênção na vida dele. Então o que você não pode esquecer? Mantinha pra você forrar, tá? Por quê, gente? Porque é dolorido você ficar em pé. Porque tem a parte da oração, tem pregação, a madrugada é um culto que dura aí quase 3 horas, tá? Então você vai chegar ali 2h40, vai ficar ali até quase 5 horas da manhã mais ou menos, amém? E gente, se eu fosse você, não perderia a madrugada, tá? Nós vamos ter 3 palavras poderosas, 3 madrugadas, então vai ser algo assim avassalador, então não perca, por favor, não perca a madrugada, vai ser tremendo, vai ser extraordinário, tá? E vai com muita sede, muita fome, eu tô preparando algo para vocês assim, genuíno e avassalador. Hoje nós vamos ler 2 João, capítulo de número 1, amém? Glória a Deus. 2 João, capítulo de número 1, aí nós vamos entrar amanhã em 3 João, aí Judas, e aí a gente vai entrar em Apocalipse, que é um livro que eu gosto muito, amém? Vocês vão amar Apocalipse comigo, pra quem nunca fez Apocalipse aqui, tá? E o frio, gente, vocês já falaram pra mim, por que não faz a oração da madrugada em outro lugar? Porque pra nós, é ali naquele local, com fogueira, todo mundo juntinho, é emocionante porque é fora, tá? Então, é fora, então se você tem alguma restrição na saúde, é só não ir. Mas todo mundo vai em peso, lota, tá? E vai cedo pra você achar lugar na frente, porque senão você vai sentar lá atrás, tá? Porque tem um povo que fica lá desde as 2 horas da manhã. O pessoal da equipe nem chegou para organizar, o povo já tá lá. Só pra vocês terem noção do tanto que o povo tem fome de Deus, tá? E eu falo pra você, as madrugadas são poderosas, tá? No primeiro dia, na quinta-feira, já tem um culto poderoso, tá? Um culto de entrada, que eu falo é o culto de recepção, de boas-vindas. E esse culto tem uma palavra extraordinária, tá? Tem uma palavra extraordinária, amém? Glória a Deus. Dormir só na glória em casa, né, Luana? Aleluia. Fecha os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai, nós te glorificamos, Pai, por esse dia, pelos intercessores, por cada janela de oração, Pai, que tem se levantado aqui, Senhor Deus, em prol dessa conferência. Pai, eu quero te glorificar, eu quero te bendizer, Senhor Deus. Eu quero te exaltar, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito através desse ministério.
Pai, eu quero te agradecer pelos devocionais que tem vivificado e tem, Senhor Deus, trago muito conhecimento e expansão no odre do teu filho e da tua filha. Quero te glorificar, Pai, porque o Senhor é bom. Chama o Espírito Santo doce, amoroso, para estar conosco aqui nesse devocional. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Glória a Jesus. Queridos, segundo João, capítulo de número 1. Quem escreveu o segundo João? Também foi o apóstolo amado, o apóstolo João, tá? O discípulo que se nomeava discípulo amado. Vamos ler aqui comigo agora do 1 ao 3, tá? Glória a Jesus. Cafezinho cedo já. Gente, nós temos tanta coisa para fazer. Esse final de semana eu vou ter que... a voz, gente, eu vou contar para vocês. A vozinha tá chegando, tá? A vozinha tá chegando, ela vai estar lá na conferência. E ela, você sabe como é que ela é, né? Ela já falou que quando chegar ela vai fazer a live comigo. Minha vozinha é uma graça. Então, segunda-feira já tá chegando todo mundo. Esse final de semana eu tenho que preparar as coisas, as minhas coisas, as coisas para receber minha família, meu irmão. Meu Deus, gente, tá uma correria. Mas no final dá tudo certo. Estejam orando pela nossa vida que tá na organização. Domingo o apóstolo já vai levar as coisas lá na estância. Pensa na correria, tá? Glória a Deus. Então vamos lá, gente. Do 1 ao 3, tá? Eu, o presbítero, escrevo à senhora escolhida e aos seus filhos, a quem amo na verdade, como fazem todos os que conhecem a verdade. Porque a verdade permanece em nós e estará conosco para sempre. Graça e misericórdia e paz que vem de Deus, o Pai, e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, estarão conosco, os que vivemos na verdade e no amor. Olha que revelação poderosa, tá? Que João tá falando. Nós que vivemos na verdade e no amor. E eu quero dizer uma coisa para você. Quem vive na verdade se posiciona. Quem vive na verdade não deixa nada passar batido, porque você preza a verdade e esse é um princípio que rege o seu caráter, tá? O amor tem que ser um princípio que rege o seu caráter, certo? E eu quero que você entenda uma coisa, nós precisamos sempre entender que viver na verdade não é ser omisso a tudo e a todos. Nós precisamos aprender a nos posicionar, tá? Porque senão o sistema e as pessoas vão fazer de nós o que elas quiserem. Mas verdadeiros filhos de Deus sabem quem são e se posicionam, ok? Então, tem coisas que é Deus que faz por nós, mas tem coisas que é o nosso posicionamento que faz por nós. Então, eu quero que vocês entendam. Não sejam negligentes com coisas que vocês precisam fazer. Se vocês vivem na verdade, você sabe que tem coisas que é você que precisa fazer, tá? Então, posicionamento, amém? Glória a Jesus. Então, vamos aqui agora do 4 ao 6. Fiquei muito feliz por encontrar alguns de seus filhos e ver que estão vivendo de acordo com a verdade conforme o Pai ordenou. Agora, Senhora, peço-lhe que amemos uns aos outros. Não se trata de um novo mandamento. Nós o temos desde o princípio. Agora no 6. O amor consiste em fazer o que Deus nos ordenou. E Ele ordenou que amemos uns aos outros. Como vocês ouviram desde o princípio. Uau! Amém? Então, olha só. Olha o princípio que João está trazendo. Ame uns aos outros, né? Então, nós não podemos negligenciar os nossos irmãos, negligenciar os nossos familiares, negligenciar quem está perto de nós. Então, não fique devendo amor para ninguém. Não fique devendo amor para ninguém. Amém? Então, quem está no Pai, obedece, tá? E obedecer, queridos, é um posicionamento espiritual que vai atribuir sobre você a graça e o favor de Deus, tá? Então, o termômetro do nosso amor por Deus não são com palavras doces, mas é com obediência prática. Então, não adianta você orar lindo, chorando, aquebrantada, tá? Não adianta.
você precisa o quê? Obedecer, porque não adianta nada, você toda hora chora na presença de Deus, mas desobedece o que Ele te pede. Então, obedecer é amar ao Senhor, tá? Então, nós precisamos aprender sobre obediência. Do 7 ao 9. Aqui vai ser curtinho esse capítulo e eu vou trazer um tema hoje poderoso para você. Do 7 ao 9, vamos lá comigo. Digo isso porque muitos enganadores têm ido pelo mundo afora, negando que Jesus Cristo veio em corpo humano. Quem age assim é enganador e é o anticristo. Tenham cuidado para não perder aquilo que nos esforçamos tanto para conseguir. Sejam diligentes a fim de receber recompensa completa. Agora no 9. Quem se desvia deste ensino não tem ligação alguma com Deus, mas quem permanece no ensino de Cristo tem ligação com o Pai e também com o Filho. Eu fico indignada às vezes de pessoas falar assim, mas eu não creio em Jesus, e não creio na obra da cruz. Só que quando eu, como na batalha espiritual, na libertação, quem viu e quem esteve ali como espectador direto, viu que os demônios não obedecem nenhum nome a não ser o nome de Jesus. Porque só existe um nome, tá? Então, quando nós entendemos essa verdade, só que no consciente de muitos não se chega a essa verdade. Eles inventam qualquer outra desculpa. Só que existe só um nome, que é sobre todo nome, aonde todo o espírito das trevas se submete, que é o nome de Jesus. Então, nós precisamos não só acreditar na obra da cruz, mas nós precisamos todo dia reforçar essa convicção. Jesus, queridos, ele recebeu um nome sobre todo nome, e esse despojo ele recebeu depois que ele venceu, tá? A morte, e tomou a chave do reino das trevas, a chave da morte. Antes nós não tínhamos acesso direto. Antes nós não tínhamos, o diabo tinha domínio sobre a morte, mas Jesus tomou esse domínio das mãos dele, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Nós precisamos conhecer a realidade de quem é Jesus e do que ele fez por nós. E quanto mais convicção você tem da obra da cruz, mais a sua fé, o seu odre de fé é expandido. Amém? Tá? No sábado, vocês têm uma ministração comigo lá na conferência poderosa. Se prepare que vocês vão ter uma explosão de glória, tá? Certo? Glória a Jesus. Então, vamos lá comigo agora a partir do verso de número 10, tá? Verso de número 10. Então, só resumindo. A fé cristã, ela é centrada na encarnação de Jesus. Ele estava à destra de Deus, ele estava com Deus, ele se despoja da sua glória, ele vem como um ser humano, tá? Se submete às leis físicas da terra, se submete ao governo do Espírito Santo, tá? Se submete a tudo como um cristão aqui, ele se submete ao batismo nas águas, se submete à unção do Espírito Santo, certo? Para ser modelo para mim e para você, ok? Ele 100% Deus, 100% homem. Ele não usou do despojo que estava sobre as mãos dele, o poder, a glória. Se ele quisesse, ele podia chamar os anjos, mas ele cumpriu conforme a vontade do Pai, tá? Glória a Jesus. Agora vamos aqui do 10 ao 11. Se alguém for às suas reuniões e não ensinar a verdade de Cristo, não o convidem a entrar em sua casa, nem lhe deem nenhum tipo de apoio. Quem apoia esse tipo de pessoa torna-se cúmplice de suas obras malignas. Tenho muito mais a lhes dizer, mas não quero fazê-lo com papel e tinta, pois espero visitá-los em breve, conversar com vocês pessoalmente, então nossa alegria será completa. Saudações dos filhos de sua irmã escolhida. Amém? Então nós não podemos tolerar o erro que desvia do evangelho genuíno de Jesus Cristo.
Então, às vezes você fala, nossa, aquele irmão é uma benção. Ele fala algumas coisas que eu não concordo. Então, queridos, nós precisamos entender uma coisa. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus, ele é radical e Deus quer pessoas posicionadas. Não seja meio termo, não seja conivente com o pecado, não aceite coisas porque essa pessoa tem dinheiro, ou essa pessoa tem influência, ou essa pessoa isso, ou essa pessoa aquilo. Não tente agradar homens e ficar ruim diante de Deus. Antes, fique ruim diante dos homens, mas faça o que é a vontade de Deus, tá? E se tem uma coisa que Deus preza na terra é posicionamento, tá? Deus, ele não tolera o meio termo, ele não tolera as coisas de qualquer jeito, e o que Deus espera de nós como filhos, principalmente como sacerdotes, como homens e mulheres numa posição de autoridade a qual Ele nos colocou, é um posicionamento. Quando algo estiver errado, não, eu não caminho com essa pessoa porque essa pessoa fala uma vertente que é contra o evangelho de Jesus e eu não caminho. Queridos, tá? Eu quero que vocês entendam, muito cuidado com a associação. As pessoas que estão te vendo de fora, elas às vezes vê você andando lá com o João do fogo estranho e acha que você também mexe com o fogo estranho. Ele não vai ver, às vezes ele não vai entrar, ver o seu conteúdo, ver o que você está falando, ou não vai na sua célula ver o que você está pregando, mas ele te associa com aquela pessoa. Então, muito cuidado, por isso que vocês têm que ter leitura da Bíblia, vocês têm que saber o que é certo, o que é errado, tá? Só jejuando, orando e lendo a Bíblia para você ter um filtro e um discernimento espiritual aguçado, certo? Ok? Então, hospitalidade sem discernimento pode virar porta de contaminação espiritual. Não, eu sou hospitaleiro, eu recebo todo mundo, eu sou bonzinho para todo mundo. Só que isso pode ser o quê? Uma porta de contaminação. Isso pode ser uma porta de uma heresia, pode ser uma porta de uma doutrina que é errada. A última escola de avivamento tinha uma pessoa lá impartindo a unção da serpente dourada. Que unção doida é essa? Aí todo mundo que recebeu ficou depois oprimido. Então, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês prestem atenção. Não deixa ninguém chegar e pôr a mão na cabeça de vocês. O nosso time, a nossa liderança, ora, jejum e paga preço. Só que num evento como esse, vai gente de tudo que é lugar. E pode ser que vá gente que tá meio misturado. Então, não fica... Gente, oração não se recebe a delivery, não. Se você discernir, o Espírito Santo autorizou, você vai lá, irmã, pode orar por mim? Isso fora da plenária, tá, gente? Tem tempo para tudo. Se for nos intervalos, aí você pode fazer o que você quiser. Mas na hora da ministração, na hora que nós estivermos ali, respeite a ministração, senão você vai levar uma chamadona de atenção. Eu sou dessas, tá? Eu sou sincerona, certo? Então, muito cuidado com ser conivente. Muito cuidado com... Vai recebendo qualquer profetado e falando amém. Fala, irmão, não concordo, não tem nada a ver com o que Deus tem me falado. Eu acho que essa profecia sua aí, talvez era para outra pessoa. Será que você mirou certo? Então, porque às vezes você tem 10 profecias que Deus vai fazer A, aí você recebe uma que vai fazer B, aí você desvia para o lado do B? Essas 10 que apontavam para uma direção, será que não vale? Falta de discernimento, falta de sabedoria. E aí, o diabo, muitas vezes, gente, eu vou falar uma coisa pra você. O diabo tem 2 tipos de ataque. Um que é uma política contra e outro que é uma política reversa. Eu falo, a política reversa dele é aonde ele quer misturar as coisas. Ele já não consegue mais falar mal de algo, tentando te impedir, porque aquilo ali tem fruto, a vida da pessoa transformou. Mas, por exemplo, o diabo, ele começa a sustentar mentiras, tá? Mas mentiras contra a unção. Contra, por exemplo, vou só citar um exemplo para você. Quando a pessoa não conhece muito o nosso ministério, alguém pode levantar e falar, não, lá são herege, não, é muito mover, não, aquilo lá é muito. Aquilo lá não é de Deus. Esse é o primeiro ataque. Para a pessoa não ir, a pessoa não conhece, a pessoa não caminhou muito tempo conosco. Aí o ataque reverso dele é o seguinte, a pessoa já está transformada, esse lugar já tem fruto, aí o diabo fala,
você não consegue, você não aguenta a unção que você vai receber lá. A unção é muito forte. Aí o diabo começa a oprimir as pessoas falando, olha, essa unção não é para você. Essa unção você não vai suportar. Ó, você não dá conta de receber essa unção. Se você receber essa unção, você tá entendendo? Então o diabo, ele quando a política dele, tá? De falar mal não dá certo mais, porque já tem fruto, aí ele vai fazer uma política reversa. Aí ele vai falar, olha, é muito, você não suporta. Então o diabo, ele é assim, todo tempo, tá? Então muito cuidado. Então, olha, vocês têm que tomar muito cuidado, porque a unção, ela vai te deixar mais avivado, mais apaixonado. Hoje eu vou falar sobre unção com você aqui, tá? Então, a política reversa de Satanás, certo? É essa. E eu quero que você entenda. O que o diabo não quer é que você entre em contato com essa unção, porque a unção te dá ousadia, te dá posicionamento ainda mais radical na presença de Deus. Vocês vão queimar tanto depois que vocês saírem dessa conferência. E o diabo, ele é assim, ele é escroto. Ele é sempre o mesmo jeito, a mesma coisa. Enfim, tá? Glória a Deus. Agora eu quero trazer com vocês aqui um estudo profundo, tá? Eu li tudo? Li. Deixa eu ver se eu li tudo. Acho que eu li tudo. Quero trazer um estudo profundo com você sobre o que é unção. Eu falei pra você que até ontem nós estávamos, né, destronando o espírito disso e daquilo. E hoje eu quero falar com você o que é unção, tá? A unção, ela faz toda a diferença na vida do cristão. A unção, ela faz toda a diferença no seu ministério. A unção faz toda a diferença quando você vai anunciar o Cordeiro, tá? Então eu quero que você abra comigo agora. Vai lá, abre comigo em Isaías, tá? Capítulo 10, certo? Capítulo 10, versículo de número 27. Vai abrindo aí comigo. Só um pouquinho. Olha, Jesus. Isaías, capítulo 10. Nani, anota aí, fazendo favor. Glória a Jesus. Isaías, capítulo 10, versículo de número 27, tá? Glória a Jesus. Que diz assim: acontecerá naquele dia que sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo, ou seja, o seu peso, o seu fardo, do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Amém? Olha que poderoso. Então, o jugo vai ser despedaçado por causa da unção, tá? Então, vamos aqui comigo. Glória a Jesus. Aleluia. A unção, o que é a unção? A unção, quando nós nos convertemos, aceitamos Jesus, nós começamos a desfrutar da unção, porque a unção, ela vem a partir da nossa conversão, despedaçar o jugo, as correntes, ou seja, trazer libertação de alguma forma para nós, uma vez que essa conversão é genuína, tá? Então, o que é a unção? A unção é uma capacitação sobrenatural que é concedida pelo Espírito Santo de Deus para que nós possamos cumprir a nossa missão de jornada espiritual na presença de Deus, tá? Então, a unção é uma capacitação para a gente conseguir cumprir a missão, cumprir o chamado, tá? E existem vários níveis de unção. Existe a unção interna, que é a que a gente recebe assim que a gente converte. Eu já vou falar sobre isso para você, tá? Então, a unção é um selo espiritual que separa alguém para um propósito e reveste essa pessoa de autoridade, de graça, de favor, de impacto. É mais que óleo, é quando Deus te marca com o fogo dele dentro. Há um selo de fogo sobre uma pessoa que está ungida, separada. Então, o que é a unção? A pessoa que carrega a unção é uma pessoa que foi separada por Deus, marcada espiritualmente por Deus, tá? Para cumprir um chamado nessa terra. Esse chamado pode ser a nível, né,
esse seu chamado pode ser a um nível menor, a um nível maior, mas todos que se convertem, aceitam Jesus, recebem essa unção, tá? Isso vai começar a se desenvolver, certo? Então, o que é unção? Capacitação do Espírito Santo para que uma pessoa possa ser revestida de autoridade para cumprir a sua missão de vida, certo? Então a gente viu que em Isaías a unção despedaça o jugo, a unção quebra os grilhões, tá? E eu já vou te dar a definição do que é unção. A unção é quando o céu, ele dá ordem legítima, ele dá autorização, ele dá capacitação para uma pessoa fazer o que através da carne seria impossível de se fazer, tá? No hebraico, a palavra unção vem de mashak, que significa ungir, esfregar, consagrar, tá? No grego, krio, que significa ungir com óleo, dotar de poder divino, tá? Então, desde o Antigo Testamento, reis, profetas, sacerdotes, objetos eram ungidos para serem separados a serviço de Deus. Então, quando Saul é separado a rei, Samuel vem e derrama o óleo sobre ele, depois sobre Davi, tá? Então, no Novo Testamento, certo? Lá no Novo Testamento, a unção está ligada agora à presença do Espírito Santo, tá? Que veio sobre a humanidade. Então, quando nós aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador, a partir do momento que o nosso espírito, que estava morto ou desativado, ele confessa o Senhor Jesus, ele entra dentro da era da graça, da aliança que nos concede o Espírito Santo dentro, que antes da morte do Messias e a ressurreição dele, nós não tínhamos o Espírito Santo dentro. O Espírito Santo era só para reis, profetas, algumas pessoas, amém? Agora, eu quero trazer aqui para você os tipos de unção que o ser humano vai portar, tá? Mas toda unção é para capacitar, para dar autoridade. Então, o primeiro nível de unção que o ser humano recebe é a unção interna, que é a unção para lidar com o pecado, é a unção para se posicionar, é a unção para sair das garras de Satanás, tá? Então, a primeira unção que você vai receber a partir do momento que você aceita Jesus, é a unção que vai atuar no interior, que vai moldar o seu caráter, vai trazer temor, vai santificar, vai trazer arrependimento e vai começar a produzir o fruto do Espírito. Quem lembra quais são os 9 frutos do Espírito? Tá lá em Gálatas, se eu não me engano. Abre aí, coloca aí no chat, fazendo favor, tá? Então, essa primeira unção é a que vai trabalhar dentro da sua alma, vai trabalhar dentro do teu espírito, trazendo fome espiritual e trazendo ali uma transformação a nível da sua alma, a nível da sua mente, né? E essa unção que despedaça o jugo. Que jugo? O jugo das correntes, das amarras. Então, o poder de Deus, a glória de Deus, ela entra dentro de você internamente, tá? Abra comigo em 1 João, tá aí facinho, ó. 1 João, capítulo de número 2, tá? 1 João. Hoje o estudo aqui é profundo. 1 João, capítulo de número 2, tá? Versículo de número 27. Aleluia. Vocês, porém, receberam dele a unção e ela permanece em vocês, de modo que não precisam que alguém lhes ensine a verdade, pois o que a unção lhes ensina é verdade e não mentira. E tudo o que precisam saber, portanto, como lhes ensinou a unção, permaneçam nele. Então, se nós permanecemos em Jesus, a unção de Deus permanece dentro de nós, trabalhando e ruminando dentro de nós. Mas para essa unção continuar crescendo, nós precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração e se manter na presença dele, tá? A unção, ela muda e transforma o caráter do novo convertido, primeiro, tá? Então, a unção que você recebe a partir do momento que você aceita Jesus, ela começa a trabalhar internamente dentro de você. Então, a gente vai classificar aqui. A primeira unção, ela é uma unção interna. E muitas vezes, pessoas que são convertidas,
elas não se permitiram viver essa transformação por essa unção, porque talvez aceitou Jesus de qualquer jeito, não foi ensinada, não foi impulsionada, não alimentou o espírito e entrou numa zona de conforto e permaneceu no pecado. E aí, muitas vezes, essa pessoa tem 20 anos de crente, vai na nossa conferência e lá vai ser liberta. Nessa libertação, é o espaço que nós temos para o Espírito Santo tirar as amarraduras e agora trabalhar dentro da alma, curando feridas, tratando, certo? Então, primeiro precisa libertar, por isso que na sexta-feira vocês vão ter na parte da tarde comigo libertação em alto nível, vai ser poderoso, tá? Então vocês se preparem que vai ser sobrenatural. Preparei uma ministração complexa, densa, certo? Glória a Jesus, tá? Então essa unção interna é a que nos transforma, mas nós só vamos conseguir viver a plenitude dela uma vez que nós, nesse tempo, presta atenção, estamos alimentando o Espírito todos os dias e renunciando o pecado, tá? O segundo nível de unção é a unção externa, que é a unção para o serviço ministerial. Então, depois que Deus viu que você tá com o caráter forjado, que você tá curado, aí Deus vai começar a derramar numa porção, e essa unção, tá? Ela vai te habilitar a pregar, te habilitar a ter autoridade, te habilitar a profetizar, te habilitar a expulsar demônios, tá? E aí você vai começar a fluir e mergulhar nos dons espirituais, amém? Lá em Lucas 4, versículo de número 18. Abra comigo, Lucas é o quarto livro, tá? Lucas 4, capítulo de número 18. É o quarto livro do Novo Testamento. Lucas 4, capítulo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres, e Ele me enviou para anunciar: os cativos serão soltos, e os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Então aqui em Lucas está dizendo sobre essa unção é para servir pessoas, é para libertar pessoas, era para proclamar salvação. A unção externa, tá? É o que dá visibilidade, a unção externa é o que chama atenção, mas a interna é o que gera você para a eternidade. Então eu quero que você entenda. Não adianta, tem muita gente buscando a unção externa e esquecendo que a unção interna ela é mais preciosa, porque a unção interna é o alicerce que sustenta toda a estrutura. Queridos, eu estava ontem refletindo no Senhor. Eu não ligo para a estrutura, uma vez que eu sei que a minha base, o meu alicerce é forte. Se o meu alicerce for forte, a minha estrutura é forte também. Mas se eu focar só em estrutura, só na aparência, e não tiver um alicerce que aguenta, vai vir uma tempestade e essa estrutura cai. Mas antes eu tenho que ter um alicerce muito forte, tá? Porque às vezes eu posso ter prejuízo mediante uma batalha, um vento, mas a minha base, o meu alicerce, ele tá intacto. Eu posso reparar o dano, eu posso reconstruir, tá? Então eu quero que vocês entendam isso, certo? Então a unção externa é a unção aonde você vai servir o reino de Deus, aonde você vai fazer sinais, maravilhas. Deus vai usar você como um vaso, o poder dele vai estar em você, tá? E aí, logo depois, nós temos... Peraí só um pouquinho, gente. Só para ver aqui meu resumo. Logo depois, então nós temos a unção interna, é a unção de transformação, a unção de moldar o seu caráter. Unção externa, a unção para o serviço ministerial, tá? Que vai te habilitar para fazer as coisas. E aí nós temos a unção de governo. Lembra que vocês fizeram agora um jejum de 50 dias? O que eu propus nesse jejum de 50 dias para você? Unção de governo, tá? Uma unção de governo. E o que é unção de governo? É unção para destravar destinos. É unção para você liderar, para destravar reinos, para destravar um ministério de relevância, tá? Então a unção de governo é derramada sobre reis, apóstolos, líderes, estrategistas, tá?
tem que ser carregada com responsabilidade e juízo, tá? Porque é um governo que Deus te dá não só sobre um território, mas sobre o mundo celestial de uma forma de impacto, certo? A unção de governo é a unção do leão. Eu vou trazer esse estudo para vocês, talvez amanhã. A unção do boi selvagem. Lembra que existem 4 faces, né? Diante dos 4 seres viventes, que representam 4 níveis de unção. A unção do boi selvagem é a unção de força, a unção de trabalho, é a unção do fazer, tá? E quando Deus traz essa unção, você tem muita força, é muito trabalho. A unção do leão é a unção de guerra, unção de batalha espiritual. Unção de lutar contra a potestade, principado, que é unção de governo, é unção de toma territorial, certo? Ok? A unção do homem é a unção de transformação de caráter. Eu vou trazer isso para vocês outro dia. Então, aqui nós temos terceira unção de governo. E essa unção de governo é onde Deus unge uma pessoa para um tempo determinado. Unge você para tomar território na tua cidade, no teu estado, na tua nação. Unge você para um tempo novo, assim como o Senhor ungiu Davi, ungiu Saul. Levantou os juízes, levantou Sansão, levantou Débora, certo? Então ali o Senhor levantou para governo, levantou para eles reinarem, tá? Então a unção de governo, ela não é para se exaltar, mas ela é para sustentar destinos. A unção de governo, ela habilita, ela ressuscita vales de ossos secos, ela ressuscita uma geração. E Deus só dá unção de governo para quem Ele confia. Porque a unção de governo é uma pessoa que vai estar como mordoma de um território onde Deus concedeu não só autoridade, mas patente para isso. E vocês que fizeram esse jejum de 50 dias, vocês tomaram posse. E lá na conferência, eu vou fazer a transferência da unção para vocês. Tá? Vai ser poderoso. Amém? Glória a Jesus. Então, vou definir aqui para você o que é unção. A unção de Deus é uma marca do Espírito Santo dentro de você, é o selo do Espírito Santo, é a capacitação do Espírito Santo dentro de você, que vai te dar poder, manifestação da glória de Deus, tá? E a presença, intimidade com o Espírito Santo. Então vamos aqui agora comigo, tá? Unção, o que é unção? Capacitação do Espírito Santo. Para qual finalidade? Cumprir um propósito, cumprir uma missão. Primeiro nível de unção, cumpre a missão de transformar-nos por dentro de todo pecado, de toda DNA que foi corrompido. Segundo nível, nos capacita para começar a anunciar o evangelho, a pregar, a manifestar a glória de Deus para servir o próximo. E terceiro, para governar sobre territórios, estabelecer destinos através do nome de Jesus, tá? E o que nós precisamos para sermos capacitados pelo Espírito Santo? Nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo, amém? Agora eu vou trazer aqui as 3 coisas que definem a unção de Deus é a presença. E a presença de quem? Do Espírito Santo. Eu vou trazer aqui para você que ao longo da jornada, pessoas podem cair no pecado, transgredir algo, perder a presença, mas a unção continua, tá? E eu vou explicar o porquê disso, tá? Então, a unção também é a presença de Deus manifesta, ou seja, a presença do Espírito Santo palpável. Você já abraçou alguém e se arrepiou inteiro? Uma pessoa começou a falar com você, você começou a se arrepiar inteiro e começou a lagrimejar? O que você sentiu? A presença do Espírito Santo palpável na vida de alguém ao ponto de tocar você, tá? Então, qual que é a definição da presença? Relacionamento com Deus. Qual que é a finalidade do Espírito Santo habitar e santificar essa pessoa? E eu já falei para você que santificação não é uma pessoa imaculada, mas é uma pessoa que todos os dias está voltada a buscar o Senhor, mesmo errando, tá? E o que a presença de Deus traz? Intimidade e verdade, confronto diário. Gente, quem anda debaixo da presença está toda hora sendo cutucado pelo Espírito Santo, tá? Confrontado.
Também a unção é o dunamis de Deus, que é o poder de Deus manifesto. Então, qual que é a definição do poder de Deus? É a força de Deus em ação em você. Realização de milagres, libertação pesada, é uma fé avassaladora, certo? Então é isso que é o poder de Deus em você, é a manifestação do poder dele, do poderio dele, tá? Também a unção é a manifestação da glória, kabod. E qual que é a definição da glória? Manifestação da essência de Deus, tá? Então, a glória de Deus é para exaltar o próprio Deus, é a santidade, a entrega total, certo? Então, a unção, vamos definir aqui. Unção é quando o Espírito Santo capacita alguém, unge, marca alguém, sela alguém com a presença dele, com o poder e com a glória, tá? Então, a unção te capacita, a unção, ela traz transformação, a unção, ela traz um nível de intimidade, a unção, ela torna você uma pessoa perigosa para o inferno, porque tem pessoas que servem a Deus, mas não gerou nem a unção interna. Porque a unção interna, ela só é gerada com transformação, porque você precisa ser passado na prensa para o azeite verter, e a unção da transformação, porque, gente, a unção interna é a da transformação. A unção externa é onde você se posicionou e falou, sim, Deus, você começou a jejuar, você começou a buscar e foi gerado. E a unção de governo é quando você se santificou, se posicionou, foi mudando de fase e de armadura. Nós, de tempos em tempos, Deus troca a nossa armadura, Deus troca a nossa capa, Deus coloca uma nova patente sobre nós. Deus nunca nos deixa do mesmo jeito. Se você busca, se você jejua, se você mergulha em Deus, Deus sempre está trocando a tua armadura, te dando um novo armamento, te dando um novo conhecimento, um novo despojo de glória. Então o Senhor te dá esse poder, essa glória e essa presença que intimida Satanás, tá? Glória a Jesus. Então, vamos lá. Qual que é o propósito maior da unção de Deus sobre a vida de uma pessoa? Destruir, eu gosto muito de Isaías 63. Vamos lá em Isaías 63 comigo, que pra mim, aquilo ali, e se eu ler eu já quero entrar no manto com Isaías 63. Amém? Aleluia. Pega Isaías 63 comigo, tá? Não é 63, é 64, eu acho. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Eu não sei se é Isaías 63, agora eu tô perdida. Deixa eu achar aqui, peraí, gente. Glória a Jesus. Eu acho que é Isaías 61, né? Eu acho que é Isaías 61. Eu troquei aqui, tá? Deixa eu... Isaías 61. Abre aí comigo agora, queridos. Em Isaías 61, fazendo um favor. Eu não coloquei aqui no meu resumo. Isaías 61, fazendo um favor. Abre comigo agora, tá? Viajei, Isaías 64. Isaías 61, tá? Que diz assim: o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Então, para que você seja uma pessoa que carregue a unção, o Espírito do Senhor precisa vir sobre você, selar você e permanecer em você. Então, a unção está conectada diretamente com a pessoa do Espírito Santo. E hoje, no culto, eu vou falar sobre o Espírito Santo. Hoje eu vou falar sobre cheios do Espírito Santo. Amém? Glória a Jesus. Então, vamos lá. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para reclamar: os cativos serão soltos e os prisioneiros serão libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra os seus inimigos,
A todos que choram em Sião, ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. Em sua justiça serão como grandes carvalhos, que o Senhor plantou para a sua glória. Aleluia. Poderoso, né? Então, essa palavra aqui é uma palavra onde fala do revestimento do Espírito Santo. Então, qual que é o maior propósito da unção? O propósito da unção é destruir os julgos, as cadeias espirituais, capacitar a pessoa para o chamado, para o ofício a qual Deus está. Gente, nós por si só, na nossa força, nós não iríamos aguentar fazer uma batalha espiritual. Eu já contei para você meu testemunho. O dia que Deus tirou minha armadura e curou minhas feridas de batalha espiritual, eu não suportei. Eu pedi para sair, porque sem a unção você não suporta esse nível de guerra. A unção te deixa corajoso, a unção te habilita, a unção te dá sangue nos olhos, a unção faz você se sentir um Davi diante de um Golias. Por quê? Você não está na sua força, você está na força do Espírito Santo, tá? Então vamos lá. A unção é para confirmar a autoridade espiritual diante dos homens e do mundo espiritual. Vocês sabem que existe uma unção sobre mim e Deus me respalda o que Ele tem comigo. Quando eu falo, se cumpre a manifestação de cura, sinais e maravilhas. Então a unção é um respaldo que você tem cumprindo, tá? Aquilo que Deus depositou sobre você. A unção vem para em 2 Coríntios, capítulo 1, 21, fala lá, a unção veio para prover ousadia, visão e discernimento. Então a unção é a glória de Deus, a manifestação de Deus numa porção dentro de nós. E quanto mais nós oramos, buscando, essa porção vai aumentando. Mas para mais unção, precisa de mais odre. Para odre grande, precisa de renunciar ao mundo. Precisa de sacrifício. Eu já vou falar sobre isso para você, tá? A unção também, tá? É para você transformar uma geração. A unção vem para transformar gerações. A unção vem para salvar milhares de pessoas. Então, o propósito da unção sempre é servir o reino de Deus. O propósito da unção não é te promover, não é te dar um lugar de honra. Isso é consequência do despojo da unção. Mas o propósito principal é despedaçar o jugo, é servir as pessoas, certo? Eu tô lendo um livro que fala assim que o melhor dom, o dom mais oportuno é o que a necessidade pede naquele momento. Então, se for cura, é o dom de curas. Se for profecia, é o dom de profecia. Se for discernimento espiritual, é o dom de discernimento espiritual, tá? Então, quando a unção permanece, mas a presença vai. E eu quero que você entenda uma coisa. Abra comigo agora. Esse versículo aqui é muito poderoso, tá? Abra comigo agora. No livro, abra aqui comigo agora. Cadê? Aleluia. Glória a Jesus. Onde eu coloquei isso aqui, Senhor? Eclesiastes, capítulo 10, versículo de número 1, tá? Eclesiastes, capítulo 10, versículo de número 1. Assim como a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e para a honra um pouco de estultícia. Ou seja, tá? Mesmo que uma pequena tolice, uma impureza, um desvio, pode contaminar um testemunho inteiro, pode contaminar a unção, pode contaminar tudo que você construiu. Então tá falando assim, aqui, o perfumista faz o perfume, aí a mosca entra, morre ali dentro e apodrece, vira uma carniça e ela estraga o perfume do perfumista. E aí, olha só, assim é para a sabedoria e para a honra um pouco de estultícia. É um alerta sobre vigilância, tá? Sobre quem carrega autoridade. O perfume precisa se manter tampado. E quando alguém for manipular ele, que seja o Criador, que seja uma unção genuína para não contaminar. Então, muito cuidado, porque às vezes você constrói todo um legado, mas um pouco de contaminação vai ferir isso,
tá? Então, muito cuidado com esse tipo de coisa, tá? Muito cuidado com quem você deixa pôr a mão em você, muito cuidado com a sua conduta. E é a conduta que pode acabar trazendo essa mosca morta para dentro do perfume. O perfume é a unção, tá? Glória a Jesus. Então vamos aqui, vamos voltar aqui comigo, certo? Aleluia. Então, quando a unção permanece, mas a presença se vai. Então eu vou apresentar 2 casos para você. Saul foi ungido a rei, tá? Mesmo em desobediência, ele continuou na posição de rei. Então ele continuou sendo ungido de rei na posição de... Ele continuou sendo ungido, um escolhido do Senhor na posição de rei, operando a sua função, mas ele perdeu a direção, ele perdeu a presença, o Espírito Santo se apartou dele e ele começou a ser atormentado por espíritos malignos, tá? Pegaram a visão? Então, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, tá lá em 1 Samuel 16, mas ele continuou no lugar de autoridade, no lugar de governo, a qual Deus estabeleceu. Outro exemplo que nós temos é Sansão. Sansão continuava forte até que o Espírito Santo se afastou e ele não percebeu, brincou com a unção e ele caiu, tá? Ele não sabia, lá em Juízes 16, 20, e não sabia ele que o Senhor já se havia retirado dele. O que pode acontecer na trajetória? Você adquire unção, que é a glória, a presença e o poder. A presença sai, você continua sendo usado debaixo do poder que está sobre a sua vida. Mas a própria Bíblia diz que naquele grande dia, Jesus vai falar assim, muitos vão falar, Jesus, expulsei os demônios no seu nome. Jesus, eu preguei no seu nome. Aí Jesus vai falar assim, eu não os conheço. Por quê? Serão pessoas que foram usadas debaixo do poder de Deus, mas não debaixo da presença. Porque é a presença que te faz ter intimidade. O poder pode fazer com que essa pessoa permaneça no ofício, permaneça fazendo, mas é só a presença que nos traz esse nível de intimidade, tá? Então, a unção pode continuar fluindo por misericórdia e pelo legado e pela palavra de Deus, mas a presença se retira. Por que Davi falava, Senhor, por favor, qualquer coisa, mas não tire o teu espírito de mim? Porque, gente, o que nós temos de mais precioso é o Espírito Santo. O que nós temos de mais precioso é a presença do Altíssimo. Do que adianta você ser um ativista, fazer as coisas, mas não ter a presença, não ter o aquebrantamento, amém? Então, quais são os perigos de operar na unção sem a presença? Tá? Gerar ministros performáticos que fazem, mas não vivem aquilo que pregam. Isso pode aumentar o orgulho espiritual, pode trazer retaliações violentas, tá? Contra-ataque violento de Satanás. Santidade é igual à presença do Espírito Santo. Unção pode envolver todas as coisas, mas santidade é a presença. Satanás, você pode ter unção e ter perdido a presença, porque a pessoa que está debaixo da presença do Espírito Santo, ela anda em santidade, que ela tem temor de pecar. Ela tem temor de fazer as coisas erradas. Então, Satanás, ele não tem medo de unção, ele tem medo da manifestação da presença de Deus em você, do nível do temor que você carrega. Satanás tem medo do cheiro do cordeiro em você, que é gerado na intimidade, tá? Então, o perigo de operar na unção sem a presença, engano ministerial, cansaço espiritual, falsa sensação de aprovação divina, tá? Então, Jesus falou, apartai-vos de mim, eu não os conheço. Jesus, eu expulsei demônios. Jesus, eu preguei no seu nome, não os conheço. Por quê? Pessoas que foram habilitadas na unção, talvez no começo andaram certo, mas depois fizeram só debaixo do poder, mas sem a presença, tá? E eu vou falar uma coisa para você não perder a humildade, para você não perder a presença do Espírito Santo, precisa permanecer em você. Obediência é a chave. Rendição,
Jejum. Gente, o jejum, ele molda a sua carne, ele molda os seus desejos, ele molda o seu DNA espiritual, físico, emocional. A oração, ela gera intimidade com o Espírito Santo, ela gera intimidade, ela transforma a nossa alma, amém? Então, como preservar a unção e cultivar a presença? Nós precisamos ter um altar vivo de oração e jejum. O jejum, ele pode ser semanal, mas a oração precisa ser diária, tá? Nós precisamos andar em obediência radical ao Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo falar, não faz, não faça. Não vai, não vai, tá? Nós precisamos jejum e separação intencional. Quanto mais você se separa de Deus, mais qualificado Deus te deixa nas cortes celestiais, tá? Nós precisamos romper com coisas que podem contaminar o perfume. Lugares, ambiente, pessoas. Quanto mais puro for aquilo que Deus está gerando em você, quanto mais raro for o óleo que Deus está gerando em você, mais separado você vai ser. Mais apartado desse mundo você vai ser, ao ponto de você ser taxado como radical, extremista. Mas Deus tem tanto ciúme do perfume que tem em você e do seu estilo de vida que Ele te separa mesmo. Quebrantamento constante, sem vaidade ministerial. Você sempre está chorando na presença de Deus, você sempre está se derramando na presença de Deus. Você tem zelo pelo nome de Deus, você tem zelo, você tem responsabilidade, tá? Certo? Então, eu quero que vocês entendam isso, tá? Então, é assim que a gente preserva a unção de Deus. Agora, eu preciso que vocês entendam uma coisa. Unção, eu sempre prego na conferência que a unção é como um fertilizante, tá? Um fertilizante que vai vir e deixar você mais ousado, vai trazer ruptura na sua área emocional, na sua área intelectual, na sua área em ousadia, na sua área para você falar, para você fazer uma libertação. Quanto mais unção, mais poder, mais da glória e mais da presença de Deus você vai ver. Só que a unção, ela só cabe aonde tem espaço para ela, tá? E esse espaço é um compartimento chamado nosso espírito. A unção, ela não é derramada, ela não é armazenada na alma, e muito menos dentro do seu corpo físico. A unção, ela fica guardada dentro do teu espírito. Só que o nosso espírito, ela luta com outro compartimento. Então imagina, tá? Vou dar um exemplo aqui. Quando você se converteu, esse aqui é a alma, tá? Esse aqui é a alma. E esse daqui é teu espírito, esse copinho aqui. Só que aí, com o decorrer do tempo que você foi se enchendo no espírito, essa alma perdeu essa estrutura grande, tá? E passou a ser assim, pequenininha, ó. E ela passou a não governar mais. Ela passou a não ditar mais as regras. Antes o desejo que era o que prevalecia. Ah, você tá com vontade disso, a sua alma fala vai, mesmo que o seu espírito falasse não vai, mas a sua alma antes tinha força. Então, como você diminuiu esse compartimento chamado alma e você aumentou o compartimento chamado espírito, e como que você aumentou o seu compartimento espiritual? Primeiro, a partir do momento que você contrai esse compartimento de alma, que eram os seus desejos, sua vaidade, vontade de pecar, vontade de fazer o que você queria, você já dá espaço para que o seu espírito cresça. Só que o seu espírito só cresce quando você jejua, quando você estica. Vamos lá naquela passagem, peraí. Vamos lá naquela passagem do odre novo e vinho novo. Acha ela aí para mim. Ela tá lá em Mateus 9:17. Abre comigo agora. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Olha que poderoso. Peraí. Tem um outro lugar que tem também. Mateus 9:17. Amém? 9, verso 17. Mateus, capítulo 9, verso 17. Glória a Jesus. Tá?
que diz assim: e ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O couro se arrebentaria e deixaria vazar o vinho, e os recipientes velhos se estragariam. Vinho novo é guardado em recipientes novos, para que ambos sejam conservados. Amém? Jesus está dizendo aqui que o novo de Deus não cabe em estrutura antiga. O poder de Deus, revelação nova de Deus, não cabe numa estrutura antiga. Odre significa a estrutura interna da nossa vida, tá? E aí, quando nós mantemos uma mentalidade, um coração debaixo de um sistema, a gente não vai suportar certos níveis da glória de Deus. Mas quando a gente jejua, a gente rompe com o nível de mentalidade, a gente rompe com a nossa fome, o nosso desejo, a gente rompe um pouco mais profundo em libertação. Então, às vezes, tinha algo ali internamente que você não conseguia ver, mas depois de um jejum de 50 dias, Deus te mostrou coisas, Deus te pediu para renunciar. E aí, quem quer vinho novo, quem quer unção nova, quem quer revelação nova, tem que estar todo o tempo reconfigurando o odre. Por que sempre tem uma unção nova sobre a minha vida? Porque eu estou de tempo em tempo num novo jejum, numa nova temporada. Todo tempo eu estou me qualificando para receber o novo de Deus. Porque eu sempre tenho um assunto novo, uma revelação nova para vocês. Porque eu sempre estou rompendo com essa mentalidade e acessando a mentalidade que vem do céu. Amém? Então, quem quiser um vinho novo precisa estar disposto a sempre viver esse esticamento espiritual. E esse esticamento consiste no quê? Renúncia do mundo, edificação do espírito, tá? E transformação da alma. Então, Deus não vai derramar uma unção nova numa estrutura antiga. Por isso, gente, que você vai ver, tem gente que vai na conferência e vai receber. Mas aquele que jejuou 50 dias, ele vai... Em qualquer momento, a verdade, a unção vai pegar essa pessoa. Essa pessoa não vai precisar esperar ali por certa ministração para receber. Essa pessoa vai receber desde o primeiro dia, porque ela esticou o odre está aberto a receber o vinho novo de Deus. E tudo que essa pessoa tem para receber, ela vai receber de uma forma recalcada, sacudida e transbordante, tá? Então, vamos lá aqui. Quem quer o vinho novo precisa estar disposto a ser transformado. Precisa estar disposto a esticar o odre, tá? Então, eu sou uma pessoa que eu não quero viver sempre a mesmice. A mesmice das coisas espirituais, eu sempre quero o quê? O novo de Deus. Eu sempre quero revelação fresca, unção nova, experiências novas, graça e a presença de Deus num novo nível. Então eu preciso me esticar, eu preciso orar, eu preciso me consagrar, eu preciso me doar, eu preciso me entregar. Então o vinho novo, ele não suporta uma estrutura antiga. Porque o vinho, queridos, é a unção, é o fertilizante. Então, quando nós não temos a mentalidade espiritual, nós podemos morrer espiritualmente. Eu quero que você entenda isso. Quem estava na escola de avivamento, eu recebi uma unção que quase me matou. E que Deus falou assim, agora não deixa ninguém encostar em você. E eu não estou falando que quase me matou espiritualmente, quase me matou fisicamente. Eu recebi algo que ficou reverberando dentro de mim uns 40 dias no meu DNA. Meu corpo esquentando, suando nas madrugadas. Porque tem unção do Senhor que só vai vir para quem suporta, porque senão, fisicamente, você não aguenta. E tem gente que também espiritualmente não aguenta, tá? Querer assumir. Então, cada um recebe na medida que o seu odre está. Por exemplo, quando que vem uma unção que pode matar alguém? Quando alguém é ungido antes do tempo, porque Deus respeita a unção que é liberada sobre uma pessoa. Mas vamos supor que essa pessoa não era o tempo dela ser ungida a pastora. E aí, com a unção, vem uma nova perseguição e um novo nível de batalha espiritual. E tem gente que recebe o vinho novo, só que na estrutura antiga do odre. E não suporta a perseguição e o confronto que essa unção traz junto. Não é a unção que mata, querido. O que mata é o que vem, porque a unção
Prestem atenção, unções ministeriais como o pastoreio, o apostólico, o de mestre, o de profeta, né? Todas as unções que te dá habilitação, ela te capacita, te dá autoridade, te dá uma nova unção, te dá um novo nível de revelação, mas ela também te expõe ao inferno, de uma forma que se a sua luta era 10, agora ela vai ser 1000. Porque agora você está com uma unção de operação e execução no reino de Deus muito mais violenta. Então eu quero que vocês hoje preservem aquilo que vocês têm adquirido, tá? Preservem a unção, preservem aquilo que Deus tem colocado sobre vocês. Não fiquem loucos para ser ungidos. Tem gente que chega ao ponto de quase pedir para ser ungido. Gente, se não for o tempo, não é o tempo. Se você for ungido antes do tempo, talvez você não suporte. Amém? Mas quando nós estamos num evento, numa conferência, cada um recebe, tá? Conforme está o tamanho do odre, conforme aguenta, certo? Então, eu estou trazendo essa palavra para você não brincar com a unção. E para você entender, olha, eu achei tão inteligente da parte do meu irmão. O meu irmão foi na escola de avivamento, viu aquele mover, viu, gente, lá no hotel, geralmente onde eu fico ali, o povo caiu na unção ali, no corredor, Deus me pegou e todo mundo que abriu os quadros caiu no corredor. Foi algo assim, muito poderoso, tá? Foi assim, um fragmento do que ia acontecer no outro dia. E aí perguntaram pro meu irmão se ele tinha sentido aquilo, tal. O meu irmão sentiu a glória de Deus, ele chorou, ele foi aquebrantado. Mas olha o que ele disse. Aquelas pessoas sentem daquele jeito porque elas se prepararam, elas vivem com Deus. Mas na próxima vez que eu vier, eu vou jejuar, eu vou me preparar. E eu quero viver isso daqui. Então ele entendeu que aquele povo sente naquele fragmento poderoso, naquela violência, porque foram pessoas que jejuaram, permitiram o seu odre ser reestruturado para suportar a glória de Deus. Queridos, por que muita gente fica duro? Porque são pessoas que resistem ao poder de Deus. Resiste não porque eles querem resistir, mas porque, na maioria das vezes, é porque fortalezas que foram construídas no decorrer da vida têm que ser quebradas. Fortalezas de incredulidade, fortalezas, né, de muitas vezes não crer que aquilo ali é real. Mas se o diabo derruba alguém no chão, se o diabo expõe uma pessoa ao ridículo, você acha que você não vai... Você acha que você vai passar ileso pelo poder de Deus uma vez que você tem o seu odre estruturado? Querido, quando o poder de Deus toca seus ossos, você não aguenta, você não se sustenta mais. Porque quando a glória de Deus vem sobre a tua carne, você não aguenta, você cai no chão, você treme. O poder dele é violento para nos sacudir. Então, toda vez que nós recebemos a unção e o nosso odre está pronto, o que acontece conosco? Essa unção, ela é um fertilizante. Ela vai nos transformar. Talvez você levante ali na hora, parecendo que tá do mesmo jeito, mas você vai começar a perceber que você vai mudar os comportamentos. Coisas que antes tinham a sua alma já não vão ter mais. Porque ao receber a unção, a nível de cura interior profunda, a nível de libertação também, às vezes em coisas que você não via que era uma necessidade de uma libertação. Então, quando nós recebemos qualquer nível de unção, há um tratar de Deus. Amanhã eu vou continuar falando sobre isso. Vocês querem que eu continue falando sobre unção? Quem quer, coloca um foguinho aqui no chat. Eu já passei até do horário, eu amo falar sobre unção. Então, amanhã eu vou continuar, tá? Com esse assunto com você, tá? Falando o que a unção vai fazer na sua vida e como ela é poderosa. Amém? Glória a Jesus. Um dia abençoado para você, Recalcado Sacudido. Tem 100 vagas para nossa conferência presencial. Esteja atentos aos nossos stories. Entre em contato aí com alguém da nossa equipe. Só hoje, 24 horas. Eu não sei se abriu ainda, né? Mas se alguém do meu suporte puder posicionar. Nani, vai abrir que horas? Fala para mim, me posiciona. A Nani geralmente é que sabe. A Nani, acho que a Carol, amém? Então, tem 100 vagas para o presencial. O apóstolo abriu, fez
dê uma viravolta aí, porque a gente tem os kitzinhos que a gente abençoa vocês, pra, né, ser uma coisa assim de excelência. Já está aberto, glória a Deus, são 24 horas, tá? Por que 24 horas? Porque é só 100, e eu acredito que encerra antes das 24 horas, porque muita gente pediu, tá? Então, gente, corre, tá? Um dia abençoado, glória a Jesus. Nós vamos fazer oração direcionada lá na conferência. Em nome de Jesus, beijo, amo vocês.